Olá, você que está mais uma vez acompanhando a programação da TV Câmara no ar. A partir de agora, mais uma edição do programa Em Pauta. Tenho dito isso constantemente e volto a repetir a você, telespectador, que este é um programa onde você pode conhecer melhor e de perto o trabalho dos vereadores, aquilo que eles estão fazendo pela cidade de Cubatão. Afinal de contas, você votou e você está aqui para saber o que pensa o vereador. E no programa de hoje, a presença do nosso amigo, do vereador Wagner Moura, corre para lá também, corre para cá, chegou a tempo e vai conversar com vocês. Antes disso, meu abraço de carinho e de respeito ao Maico Santana e ao Paulo Nascimento, que também fazem parte da produção do programa Em Pauta e está trabalhando conosco aqui, deixando este visual do programa Em Pauta novo, né, e toda a direção da TV Câmara, tá bom? Vereador Wagner Moura, um abraço ao senhor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez e estar participando do programa Em Pauta. Prazer imenso estar no programa Em Pauta. Queria te elogiar aí nessa atitude, porque eu acho que as pessoas têm que todas aparecer mesmo. O Maicon está aqui, né? E a gente tem que valorizar, de certa forma, quem está por trás dos bastidores, quem está sempre acompanhando o jornalista. Aliás, vereador, eu tenho dito isso constantemente aqui dos nossos... O Paulo Nascimento, então o pessoal merece que a gente sempre cite o nome deles, porque nada a gente faz sozinho, sempre a gente faz em equipe. E nós não estaríamos aqui, vereador, conversando e mostrando a toda a população, quem acompanha a programação da TV Câmara, se não fosse eles, eu sempre digo isso aqui, né, Maico? Paulo, Stênio, enfim, a todos, que se não fosse eles, deixar tudo isso aqui pronto, nós não teríamos como falar, então, como aparecer, né? Por isso que tem que te agradecer, te elogiar pela atitude, valorizar sempre quem toca o programa com você. Bom, nós é que temos que agradecer e o telespectador é que ganha com a sua presença, vereador. Vários assuntos a gente tem que conversar, mas ontem à noite mesmo eu estava lá na cantina da Tia Jô, conversando com o Geraldo, e ele falava em seu nome, falava a respeito de Vossa Excelência, enfim, mas todo mundo naquela expectativa, futuro político do vereador, para onde vai, para onde não vai, enfim. O telespectador quer saber. Já está praticamente decidido, a gente conversamos com a equipe, né, e a minha saída para pavimentar um novo caminho, né, somar as uniões, forças políticas da cidade, porque eu até entendo que quem vir, o próximo prefeito, que todos são pré-candidatos hoje, sim, o próximo prefeito ganha a eleição, eu entendo que ele vai ter que unir as forças para administrar a cidade, né, porque sabe que a cidade está em uma situação muito difícil, com a queda do orçamento, a queda de repasse CMS, porque diferente de algumas cidades, por exemplo, ele estava discutindo isso que Praia Grande vive do IPTU, né? Então, sim, Cubatão é um pouco diferente. Cubatão vive do ICMS, vive do polo industrial, e quando o polo industrial vive uma crise, né, isso afeta diretamente os cofres da prefeitura. E a gente precisa, de certa forma, administrar, unir essas forças políticas da cidade, né, para administrar a cidade de Cubatão e dar uma melhor qualidade de vida à população. Então, nós temos que priorizar. O próximo prefeito que vem assumir tem que necessariamente tomar medidas, né, de custeio, medidas de se elevar também a arrecadação, e a gente tem que ter certa criatividade, porque também ninguém gosta de pagar imposto, e a população cobra, né, as suas necessidades, que é educação, saúde e a manutenção da própria cidade. Agora, vereador, se a queda da arrecadação, como o senhor mesmo disse, continuar caindo, não subir, não voltar ao patamar que a cidade não anda? Não, tem que andar, eu acabei de falar, faz parte. Todo prefeito, a prefeita, por exemplo, ela tem desafios pela frente, então ela tem que administrar os desafios, mas ela tem que, de certa forma, ela deve uma resposta à Câmara Municipal, colocar a Câmara na situação, a situação que está a prefeitura, passar aos vereadores, porque isso é importante, né, que a gente tenha conhecimento de como está a situação da prefeitura de Cubatão. Quando eu assumi a prefeitura, tinha um déficit orçamentário mensal, né, e a tendência desse déficit, com aumento de custeio, é justamente isso. É você crescer, né, o custeio da cidade, em detrimento a uma arrecadação que cai e fica difícil administrar. Então você tem que ter certa criatividade. Nesse momento, não é só Cubatão, todas as cidades passam a estar na mídia, a situação das outras cidades, da própria União, que mandou orçamento, sabe que o orçamento não fecha. Então com isso você vai ter que fazer o quê? Tomar medidas de baixar custeio, acertar, renegociar contratos, né, e de certa forma tentar ver o que você vai fazer para aumentar a arrecadação. Dentro desse aumento da arrecadação, que eu sempre comentei, continuo comentando, e amanhã vou ter uma reunião
com o vereador Ademar e o vereador Rochinho, que são membros da Comissão Permanente de Obras, e a gente vai tocar o plano diretor da cidade, né? Nós estamos discutindo porque é uma situação muito complexa, a situação do zoneamento da cidade. O antigo plano diretor é de 1998, foi mandado agora, e a tendência nossa é tentar aprovar até o final do ano o novo plano diretor da cidade. Com isso, vai fazer com que a gente faça devidas alterações ao Código de Obra e que nos permita crescer tanto na parte de emprego, com a construção civil, como também na arrecadação, que a partir do momento que você vende imóvel, você também tem TBI, tem imposto que você recebe na cidade. E há tempo hábil para fazer isso, vereador? Até o final do ano, a decisão, o nosso objetivo é até o final do ano tentar aprovar isso na Câmara Municipal. Existe uma preocupação profunda com relação aos bairros, por exemplo, Vila Esperança, né? Entra dia, sai dia, Vila dos Pescadores, Água Fria. Então, mas o problema de Vila Esperança e Água Fria é que são áreas de preservação, área permanente. E que, em tese, também tem que ter localizações que tem que apagar as invasões. Sim. Não pode mais aumentar. Né? E isso é um dos termos que a gente tem que definir logo também essa situação. Aí já vai de uma fiscalização também, Sim, né? Aí vai da fiscalização da prefeitura. Mas o mais importante de tudo isso é que você tem que ter alguns temas polêmicos da cidade que a população cobra, você tem que colocar para frente. E aí como é que você vai fazer, implantar, se você não tem recurso para pagar isso? Não adianta você contratar e não ter recurso. Né? Recentemente teve a situação da Guarda Municipal, né, que foi rejeitada no plenário. Não é porque a Guarda Municipal, eu acho que é importantíssima a Guarda Municipal para a cidade. Só que tem que ser discutido. Por exemplo, vamos ver, hoje tem um contrato com a MAVE, tem que se discutir, vai reduzir o que na MAVE para aumentar na Guarda Municipal? Essa questão toda. Quanto que vai ser o custo disso? Quantas pessoas vão ser contratadas de início? Né? É uma coisa, financeiramente, a prefeitura tem que ser discutida. Tudo que é o orçamento tem que ser discutido com os vereadores hoje. Até para a gente aprovar aqui, com certeza de que isso aprovado vai ser implantado, vai ter qualidade e vai ser pago. Porque se não for pago não adianta nada. Mas isso não acontece, né, vereador? Esse diálogo com a Câmara Municipal, isso que é há Eu uma... fui plenário esses dias e falei isso, né? Que todos os projetos enviados para a Câmara tem que ter uma prévia comunicação e uma reunião com os vereadores. Claro. Porque você vai aprovar o projeto sem saber o que você está aprovando. Né? A questão da nossa própria lei delegada é outra situação que nós temos que observar por que isso tá parado. Né? Tudo aqui envolve, porque se você hoje não tem recurso, nós vamos buscar recurso. E aí você tem emenda parlamentar, você tem recurso do governo estadual e federal. Envolve, de certa forma, que a gente tem uma CRP da cidade em dia, que você tem uma certidão em dia, o que não está acontecendo hoje. Então isso aí o primeiro objetivo nosso, do Executivo, seria regularizar a situação da CRP, de forma a que a gente conseguisse concluir pelo menos as obras que estão em andamento. Porque não adianta você vai fazer outras obras, inventar outras obras, se você não termina as que estão em andamento. Acaba ficando tudo pela metade, né? É isso aí. Então aí a prioridade hoje, os 2 centros esportivos, né? Terminamos esse aqui, fez mais uma meia reforma, e os outros 2, que tem que ser entregue à comunidade, ainda estão paradas as obras em função da nossa CRP. E o Paquenilinas? Paquenilinas é outra coisa também. Você faz uma obra de grande porte que nem o Paquenilinas, que foi um custo muito elevado. Se essa obra não tiver manutenção, não adianta você fazer a obra. Requer manutenção. A prefeitura tem que montar uma equipe de manutenção constante, não só no Aniguinas, nas áreas de lazer, mas também nas escolas. Né? A própria biblioteca foi fechada recentemente. Né? Por falta de manutenção, deixar bem claro, né, vereador? Então, se pode se admitir que hoje, uma das prioridades, qual a maior prioridade nossa hoje? É a manutenção. Tirando a educação e saúde, né, a manutenção está na nossa frente. E aí vem o lazer, que a cidade de Taubaté precisa ter alguma coisa também para apresentar à população, porque fim de semana aqui a cidade tem que ter alguns eventos que venham proporcionar que os artistas da cidade, né, venham frequentar as praças públicas e, de certa forma, vão ter uma tarefa a se fazer e vai dar um lazer maior à população, um incentivo maior, que é ter o show dos bairros. O senhor falou aí com relação aos centros esportivos, aberto principalmente no final de semana, o dia todo, né? Para esses jovens, para as crianças terem onde ocupar o tempo, né, vereador? Eu lembro que na época que eu fui secretário, a gente fizemos as quadras cobertas. Qual o objetivo das quadras cobertas? É justamente isso. Chegar fim de semana, à noite, e a população frequentar as quadras que são totalmente ociosas. Mas aí tinha uma ideia em cima disso, não só a ideia de você construir,
A ideia é pegar também estudantes de educação física do município e deixar eles estagiando à noite. É uma forma de você incentivar a contratação de mão de obra da cidade, dar um incentivo aos estudantes que fazem educação física e utilizar essas quadras esportivas à noite da cidade para fazer eventos. Vereador, o senhor disse aí dessa união que precisa ter um diálogo entre o executivo e o legislativo, principalmente quando se trata de projeto de lei que tem a ver, claro, com a cidade, as coisas da cidade. O senhor, quando foi prefeito, o senhor fez reunião com os vereadores, o senhor chamou os vereadores para uma reunião para saber o que era melhor. Isso causou um mal-estar? Não só como fui prefeito, é habitual, hábito meu. Quando fui presidente também, acompanhou isso, toda segunda-feira. É que quando o senhor foi prefeito, você foi para o outro lado, né? Antes da sessão, eu chamava todos os vereadores para discutir o projeto. Seja situação ou oposição. Eu sempre chamava todo mundo para discutir o projeto. Aí na segunda-feira, se houvesse alguma dúvida, eu chamava o secretário para explicar para os vereadores o que estava sendo aprovado. Sim, mas eu digo assim, Isso tem que ter, quando o senhor foi prefeito, não é que o senhor foi eu que me interpretei mal, não é que o senhor foi para o outro lado, o senhor foi para o outro prédio. Então, esse contato diário, às vezes... Mas o senhor procurava manter... Sim, eu troquei de funções, então as tarefas são as mesmas. Eu acho que, independente de ser presidente de Câmara ou ser prefeito do outro lado, você também tem que chamar os vereadores para conversar. Isso causou mal-estar? Eu não sei, eu acho que... É a sua forma de administrar, né? O perfil é esse, e vai ser sempre assim. Eu não consigo fazer as coisas se não for desse jeito. Eu acho que é importante fazer isso. E é o correto. Porque o diálogo, e está todo mundo pensando no bem da cidade, o diálogo é a melhor solução. Eu acho que é. Acho que o diálogo sempre é a melhor solução para se resolver todos os problemas da cidade, ainda mais a situação que está hoje. Muito bem, gente, nós estamos conversando com o vereador Wagner Moura dos Santos, que é o nosso convidado especial do programa Em Pauta. Vários assuntos aqui ainda para conversar com ele, mas nós vamos a um intervalo e no segundo bloco, mais perguntas para o vereador. Até já. Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Em Pauta de hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios a presença do vereador Wagner Moura, que gentilmente veio até aqui para conversar com você, telespectador. Vereador, no começo do primeiro bloco a gente falou do seu futuro político, enfim. O senhor tem ido muito a São Paulo, com alguns vereadores, enfim... E o partido daqui para frente, vereador? Eu tive há muito tempo eu tive uma proposta do vereador Rochinha, proposta interessante, sempre respeitando, né, as lideranças partidárias da cidade primeiro. Claro. Né, e eu fiz questão de evoluir dessa conversa, conversando com o PMDB, o Rochinha me convidou para o partido, conversar com o diretório estadual e com o diretório nacional. Então eu tive esse cuidado de antes, né, bater um papo com o partido. E deve ser, com certeza, o partido que eu migrarei para tentar o objetivo de ganhar a Prefeitura de Cubatão. Até porque hoje eu sou um pré-candidato, como tem uns 8 ou 9 aí se colocam como candidatos. Então, foi o meio que de conversas, que eu cheguei a avaliar que seria o melhor caminho, em função que a gente precisa de uma união de forças políticas na cidade, da própria Câmara, e aí eu me senti que a grande possibilidade que eu tenho de fazer essa união, né, é migrando para outro partido que me dê condições de fazer essa relação, né, que é uma relação que não existente hoje, em função de tudo que aconteceu, né, até, tu sabe que eu fui presidente 2 anos e essa relação eu sempre tentei, mesmo tendo oposição, que eu acho que é importante para a prefeita aglutinar as maiores forças aqui no parlamento, porque o parlamento é a caixa de ressonância da cidade, então você tendo o parlamento do seu lado e você discutindo, porque o vereador é o representante do povo, né? O povo elege o vereador. E o vereador nada mais justo que você consultar o vereador qual as necessidades do seu bairro, da sua região. E eu acho que por esse caminho do PMDB fica mais fácil, né, de eu pavimentar um caminho com a união das forças políticas da cidade. O que faltou, vereador? Com toda a experiência que o senhor tem, vereador, presidente da Câmara, já esteve do outro lado, o que faltou para essa união? Conversa com as lideranças, conversa com os vereadores, eu acho que é importante esse caminho, seguir isso aí. Aí não aconteceu essa turbulência toda, né, durante esse tempo todo, e eu acho que isso atrapalhou muito o processo. Claro. Agora, eu não quero criticar ninguém, que passou um perfil, a prefeita faz, ela é a prefeita, quem manda é ela, então acho
Se ela faz, é que ela está satisfeita da forma que está administrando, eu não vou criticar isso. Agora eu acho que eu quero ficar muito à vontade, ganhando uma eleição de administrar a cidade do meu modo de pensar e do meu jeito de ser. Pode ser que ela esteja certa ou esteja errada, mas eu acho que o caminho é esse. Certo. O senhor está saindo deixando bons amigos? Com certeza, ótimos amigos, foram parceiros meus. Estou saindo, né, pela porta da frente, tive uma conversa com o prefeito, tive uma conversa já com próprias lideranças do partido. Eu acho que é por aí, eu acho que foi um tempo, foi uma fase que eu passei e é uma fase agora que eu preciso criar uma nova alternativa para conseguir até o meu objetivo. Novos caminhos? Novos caminhos. Agora, vereador, como é a receptividade das pessoas nessa, entre aspas, não turbulências, né, mas nessa mudança de partido, novos rumos, novos caminhos, novos horizontes? O que é que a população conversa com o senhor quando para o senhor ali na esquina, no supermercado, ou num domingo de manhã, caminhando, enfim? A população, e esse é um dos motivos da mudança, a população me cobra na cidade. Eu sou um tipo de político, eu fico muito próximo da população. Você sabe que eu sou comerciante, eu tenho 2 comércios na cidade, eu tenho imobiliária no Casqueiro e imobiliária em Cubatão. E eu fico na recepção, eu acompanho os clientes. Você pode chegar, tem dia que você vai entrar na recepção da imobiliária, você vai me ver lá, junto com as funcionárias, e isso é normal. Né? E a população me procura, cobra de mim. Né? Algumas medidas antipopulares foram tomadas pelo partido que hoje eu sou muito cobrado, eu que pedi voto. Né? A questão do aumento da energia elétrica, a questão da aposentadoria, a questão das pensões, isso tudo a população cobra. Né? Mas são medidas que talvez até sejam necessárias ser tomadas, mas que não agrada em função do que foi prometido. Se falou que não ia se fazer isso, de repente fez. Então aí para mim fica difícil, pede voto, depois as coisas acontecem desse jeito. Entendeu? Então é extremamente complicado. Então é uma forma de dar uma resposta à população que pede isso para mim. Meus eleitores mesmo e as pessoas ligadas a mim, todo mundo fala a mesma coisa, não é só eu que estou. Então, fazendo a avaliação, foi o melhor caminho a seguir. Eu posso estar errado na minha decisão, mas eu acho que é a decisão correta e que eu vou conseguir o objetivo final. Com o apoio da família? Com o apoio da família, principalmente, porque se a minha família não me apoiar, né, se eu não começo bem em casa, eu não vou para lugar nenhum. Então, você tem que começar bem em casa. Vereador, o senhor falou aí com relação às pensões, enfim, e esse salário parcelado, 1 milhão da Câmara para o outro lado, os senhores não foram comunicados, o senhor agia diferente, enfim, qual é o seu pensamento com relação a tudo isso? Eu falo para você, a mesma coisa que eu não falei da prefeita, eu falo do vereador Aguinaldo, que ele tem o jeito dele... A prerrogativa do presidente é isso? O presidente, então, eu respeito a prerrogativa dele, eu também devolvi. Né? Quando a cidade teve necessidade com as enchentes que ocorreram, ou mesmo com aquele pagamento da MAVE, que não conseguia pagar no final do ano, eu e os vereadores fizemos um acordo, e eu devolvi também. Então, nesse momento, eu acho que não é só Cubatão, o Brasil todo, as câmaras têm que pensar em também reduzir a despesa. Né? O executivo tem que pensar em reduzir a despesa para uns ajudar os outros. A gente vai precisar, de modo geral, né? Esse elo aí, porque a nossa prioridade é a cidade e a população principal, a principal população. É saúde, educação, tem que manter a população satisfeita na cidade. E isso não está ocorrendo hoje, a gente tem que procurar caminhos e meios que a gente consiga fazer isso. Vereador, no outro programa que o senhor esteve aqui, eu toquei nesse assunto com o senhor, e neste programa eu tenho que tocar nesse assunto novamente, porque o senhor era prefeito quando assinou. Existe uma preocupação, e se não fizermos nada, todos os poderes, a população, enfim, eu não sei o que vai acontecer. É com relação à segurança pública. Recentemente, o querido, adorável Jair do Bairro sendo assaltado, o Daniel Ravanelli, ex-secretário do Meio Ambiente, sequestro relâmpago. O que precisa ser feito, vereador? O senhor, é claro que o senhor não tem o poder para mais... A situação chegou a estopim, né? Gente do céu. Quando aconteceu o caso na casa da prefeita e na minha casa como presidente da Câmara, então, isso foi a gota d'água. Já aconteceu, não foi que o vereador eu já passei por sequestro, a prefeita passou assalto, todo mundo então. E aí é preocupante, é óbvio, que chegou na situação dessa o vereador... O que aconteceu com o vereador Jair, o mesmo que aconteceu com o Daniel, não se preocupe isso aí, nós temos que investir na área de segurança pública. Né? A Guarda Municipal, em tese, é uma saída, mas nós temos uma coisa muito mais rápida que teria que ser feita agora, que é regularizar a questão da CRP e legalizar a questão da lei delegada.
porque a gente reforçaria o policiamento da cidade. Inicialmente fazer isso, que isso já está bem na frente. Já foi assinado, o que só resta para a gente resolver a situação e implantar isso, que alguns municípios já estão implantando, menos Cubatão. Então seria uma saída, a lei delegada primeiro. Segundo, negociar com a CPFL a questão da iluminação pública, reforçar a iluminação em alguns trechos da cidade. Aumentar a questão do monitoramento, que a prefeitura já deu um passo criando um monitoramento, aumentar mais o monitoramento. E aí, se partir para a discussão, que aí envolveria um contrato que existe da empresa de vigilância e a criação da Guarda Municipal. Eu acho que dá para se fazer a partir do momento que você negocia, né, uma redução de um aumento da outra. Então, mas isso tem que passar, não só você aumentando, você tem que planejar, tem que organizar para que a coisa funcione. Essa guarda municipal seria, por exemplo, o senhor citou aí o nome da Marve, né? Que é a empresa... É que é a empresa que presta serviço. Sim, mas ela não presta serviço patrimonial. A guarda municipal, nós precisamos de agentes municipais, de guardas municipais na cidade, andando na cidade, na avenida, nas ruas que cercam as principais avenidas. Para você entender como é que funciona isso, né? Você vai ter que ter o aumento do monitoramento, principalmente das escolas, né? A diminuição de parte do efetivo, para você investir na Guarda Municipal e criar a Guarda Municipal. Porque o que adianta eu criar tanta coisa e não ter dinheiro para pagar? É difícil, aí vai pagar tudo, vai ter duas greves, vai ter greve aqui, greve ali. E tem também a questão da lei de responsabilidade fiscal. Sim. Então, temos que preocupar com isso, mas temos que organizar, planejar. O primeiro momento é cortar despesas. Cortar e criar alternativas que você assuma o que você paga, você está pagando por um serviço, prestação de serviço. Né? Você vai tirar essa prestação de serviço, como é que você vai substituir isso? Alguma forma você vai ter que substituir. Bom, o senhor é engenheiro e é empresário. Você substitui isso através do aumento de monitoramento, é importante para a cidade hoje. Né? Claro. Principalmente você efetivando esse monitoramento nas escolas e próximo das escolas. E aí você vai ter uma diminuição sensível na questão de assalto, essa questão toda. Bom, o senhor além de engenheiro, o senhor é empresário. O senhor tem as empresas, como o senhor mesmo disse, 2 aqui em Cubatão. O senhor está sentindo que nós estamos vivendo uma crise? Sim, estamos. De modo geral. E a imobiliária é o termômetro da crise. E eu observo hoje a entrega de muitas chaves de imóvel, né, a diminuição e a tendência é maior, mais ainda, porque a crise ela começa e ela dura. E eu não sei quanto tempo vai durar isso. Mas, na verdade, a gente tem que criar alguma alternativa que a gente supere essa crise. Né? Principalmente com a geração de emprego, que nem o pai de família quer ficar desempregado. Então, temos que dar um jeito de a gente arrumar emprego para a população. O emprego também gera violência, gera segurança. Porque a pessoa... A falta dele, né? Você não tem dinheiro em casa, sustentar a família, o que vai pensar? Outra coisa. Agora, o Marco me lembrou aqui uma pergunta muito interessante, eu transfiro a pergunta dele para o senhor com relação a uma coisa muito importante, a gente tem reparado isso. Eu passei outro dia na Avenida Beira-Mar, 10 horas da noite, eu fiquei assustado. Ali, na subida do viaduto Rubens Paiva à noite, é um problema muito sério. E outras ruas da cidade também, o problema da iluminação pública. Sim. Isso é um problema que precisa ser resolvido, né, vereador? Tem que tirar... a maioria da iluminação tem que ser trocada da cidade. Tem que fortalecer a iluminação pública da cidade. Outra questão, o viaduto iniciou a obra, por causa da crise paralisou a obra, disse que se reiniciar, até quando não reiniciou. Prejuízo enorme, porque eu tenho os ferros expostos da parte estrutural da ponte. Deteriorando, né? O senhor como engenheiro... Estão sendo roubados para vender, pior ainda. Tá? E aí você sabe que isso aí prejudica diretamente a parte estrutural da ponte. Né? E vai ter que ter um aditivo depois. Então toda paralisação prejudica. Então tem que focar para terminar definitivamente aquele viaduto, que também passa a ser uma solução para a segurança. Você imagina aquela fila de carro constantemente ali e os caras assaltando. Então o viaduto é hoje uma das metas e um objetivo nosso, concluir aquele viaduto. Essa briga de PT, PSDB, que está paralisando, ou é a crise? Porque eu estive em Serra Negra outro dia e as obras não pararam lá, vereador. Ali naquelas imediações de Amparo, Serra Negra, não me lembro as outras cidades, perto de Campinas. Se o governador cortou, é porque ele cortou de algumas cidades, algumas não. Então o objetivo é a meta dele. Agora, o polo industrial, aqui em Cubatão, não é só a questão tem a questão da segurança, mas tem a questão também que esse novo viaduto, né, é o que vai trafegar a maioria dos caminhões que tem acesso ao porto. Né? Ele tem vários fatores, tem acesso para solucionar o problema logístico das indústrias, o problema logístico do porto e a questão da segurança pública. Então ele é prioridade número 1.
pode cortar esse viaduto. Acho que hoje tem que ser retomada a obra. E eu espero que seja retomada, porque eu tive junto com a empresa de engenharia, só que as pessoas acham assim, vou retomar hoje, não é assim, né? Quando vai retomar uma obra, ela vai demorar de 2 a 3 meses para você recomeçar. Se correr tudo bem hoje, se correr tudo bem, só daqui 3 meses que recomeça, é isso? Já recomeça a obra, né? Porque avisaram que, o Ademar foi na Câmara que a obra começaria na outra semana, mas não é bem assim, né? A obra não se começa, quando você paralisa ela, não começa em uma semana. Aí você vai ter que ter o planejamento da obra de novo, porque a obra vai ter que voltar lá, ver o que foi roubado de ferro, a reposição, ver a questão do canteiro de obras que tem que ser montado, né? E isso tudo requer um tempo, não é da noite para o dia que você monta. Agora, vereador, o senhor falou aí com relação ao polo industrial, a caminhões, essas coisas, mas aquela obra, principalmente em horário de pico, prejudica até o morador dos bairros, né? Posso prejudicar eu. Eu tenho um escritório na Avenida Brasil. Sem dúvida. Né? Daqui a pouco eu estarei lá. Tá aqui, estou saindo para lá e com certeza, no retorno, que vai ser mais ou menos em volta de umas 6 horas, vai ser um caos. Então nós temos 2 caos na cidade hoje. O caos do viaduto e o caos da Vila Esperança. Né? E lá na Pescadores também. Às vezes tem um trânsito lá Então são coisas que você tem que resolver na cidade. Principalmente Vila Esperança. Vila Esperança é o único acesso. É impossível você ter um bairro que tem mais de 30 mil habitantes, né? E você uma única via de acesso. É loucura. Daqui a pouco o É. Santana tá E aí com a obra de uma via férrea, a obra que não termina da via férrea, Pois é. e você tem que ter uma nova alternativa. Vereador, para encerrar com o senhor é pré-candidato, né? O senhor prefeito, um dia, um exemplo, o senhor sabe de todos os problemas que o senhor tem que enfrentar para resolver os problemas da cidade? Com certeza. E o maior problema nosso hoje é caixa, parte financeira. Mas eu vou falar para você o seguinte. Alternativas dá? É o seguinte, a gente não pode mais inventar obra, ou criar obra, a gente tem que terminar e tem que manter a cidade, as obras da cidade. Porque isso é importantíssimo, você manter uma equipe de manutenção. Se um dia eu for prefeito da cidade, o que eu vou priorizar vai ser a parte de manutenção da cidade, manutenção e lazer. Né? Tirando a educação e saúde, que é o básico que você tem que ter, é o tripé, né? Porque aí e também envolve segurança pública nisso aí também. Né? Mas você tem que manter a manutenção. Aí envolve a própria segurança. Não adianta nada você colocar câmera de monitoramento e você não ter uma equipe para fazer manutenção. Vai queimar uma câmera aqui, queima outra ali, aí como é que fica? Ou rouba uma câmera aqui, como é que vai funcionar? Não adianta você construir um prédio se você não tem manutenção no prédio. Então, É o que está acontecendo com Canelinas, né? Então é justamente isso. Então é priorizar isso. São coisas que a gente sabe o que tem que ser feito na cidade, tem que partir. Agora não dá para prometer que vai fazer tudo, que daqui a pouco você promete e não faz. E a população fica, né, vai cobrar, o prefeito disse que ia fazer aquilo e não fez. Então a primeira coisa é essa, somar forças, união, conversar bastante, né? Porque você vai ter que explicar isso. Ouvir também, né? Ouvir e conversar, porque você vai ter que ir lá na comunidade e falar para gente, a gente vai fazer isso, mas a gente não pode fazer tudo isso. Então a gente vai fazer isso, mas estamos fazendo. E estamos vindo aqui conversar com vocês porque nós não podemos fazer. Podemos fazer até aqui e não podemos fazer isso. Então isso é importante. Agora, vereador, só para encerrar com o senhor definitivamente, eu tenho uma informação. Se eu estiver errado, eu não vou citar nomes. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Me falaram aqui que o senhor está correndo 500 metros em 30 segundos. É verdade? Eu vou tentar atingir essa meta. Eu não consegui ainda. Mas é bem capaz que um dia eu consiga atingir isso. Vamos ver. Mande um abraço aos seus assessores, por favor. Para vocês também, né? Para ela não, para ele, né? Paulo Nascimento, para você, a Vivi, Berguinho, aqui presente. Um abraço para todos vocês e a nossa querida comunidade cubatense. Muito bem. Vereador Wagner, 500 metros em 10 segundos, tá? Emagrecendo bem. Vereador Wagner Moura gentilmente esteve conosco em mais um programa em pauta. Muito obrigado a todos vocês. Gente, um abraço e até o nosso próximo encontro.